Olá meninos, bom dia! Vamos aqui para a nossa aula de Química Orgânica. Nós vamos hoje falar sobre a função orgânica ácido carboxílico, certo? Nós já falamos sobre hidrocarbonetos, função álcool, função fenol, função aldeído e função cetona. E hoje vamos partir para os nossos ácidos orgânicos. Meu nome é Gilveline Vera, sou professora de Química. Vamos lá? Antes da gente falar um pouquinho sobre a função ácido carboxílico, nós vamos ter uma retrospectiva, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as funções, algumas funções que falamos em aulas anteriores. Vamos lembrar que a função cetona é uma função orgânica onde os compostos orgânicos apresentam o grupo carbonila ligado entre dois carbonos. Lembram? Você vai ter um grupinho carbonila. Para quem não está lembrado, o grupo carbonila é esse que eu estou destacando. É um carbono com dupla ligação com o oxigênio. Esse grupinho aqui, se estiver dentro de uma cadeia carbônica, é o grupo que a gente chama de carbonila. Essa carbonila, ela, se estiver ligada entre dois carbonos, como é o caso dessa cadeia carbônica, ela apresenta a função que a gente chama de cetona. Lembram das aulas anteriores? Eu espero que sim. Função cetona. Falamos também, certo? Tem que ter a presença da carbonila. Carbonila. Esse nome carbonila nós vamos ver em outras funções. Então guardem esse grupo, carbonila. Função aldeído. A função aldeído, como vimos em aulas anteriores, são substâncias orgânicas que também apresentam o grupinho carbonila. Só que detalhe, esse grupo carbonila tem que estar ligado a hidrogênio, que não é o caso da cetona. A cetona é carbonila entre dois carbonos. E no aldeído ele tem a carbonila, vou destacar aqui para vocês, carbonila C e uma dupla ligação com o oxigênio. Sabendo que eu posso simplificar, só desenhar CO na cadeia carbônica, mais simples. Ou então ela pode vir com as ligações. Carbonila, só que se vocês perceberem, essa carbonila não está entre dois carbonos. Essa carbonila, ela está ligada a hidrogênio. E quando você tem carbonila ligada a hidrogênio, você tem a função aldeído presente na cadeia carbônica. Quando você tem carbonila ligada a hidrogênio, você tem um grupo que a gente chama de metanoíla, que em alguns livros tem formila e outros livros tem aldoxila. É um grupinho, certo? Que pode levar 3 nomes. Quando você tem esse grupinho, que é o formila, o que é esse grupinho? C-O ligado a hidrogênio. Só tem isso nos aldeídos. E sempre vem nas extremidades da cadeia carbônica. C-O-H. Vimos também em aulas anteriores. Se você não viu a aula de aldeído, eu recomendo que você veja aí nos vídeos da nossa página e dê uma visualizada. É bem interessante, certo? Para quem vai fazer as provas de química no Enem e nos vestibulares e nas provas que vier futuramente com a disciplina de química. Sempre cai funções orgânicas. E vamos agora para a nossa aula, que é a aula dos ácidos orgânicos, que a gente chama de ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, ele tem a presença da carboxila, que é esse grupinho aqui, ó, COOH, ligado a um carbono da cadeia principal, certo? Nos ácidos carboxílicos, repitam sempre comigo, viu, gente? Os nomezinhos para você ficar familiarizado. Carbonila, carboxila, que são nomes bem próximos, só que são diferentes, certo? O que seria esse grupinho carboxila, que apresenta os ácidos orgânicos? Vou desenhar aqui uma cadeia.
Vou desenhar aqui o ácido carboxílico, e o ácido carboxílico, também como o aldeído e a acetona, tem a presença da carbonila, C-O. Só que, diferentemente das outras funções, na cetona você tem a carbonila entre dois carbonos. No aldeído você tem a carbonila ligado a hidrogênio. E no ácido carboxílico você tem a carbonila. Só que essa carbonila ela vai estar ligado a hidroxila. Carbonila ligado a hidroxila. Quando você tem a carbonila ligada à hidroxila, que é esse grupinho aqui, ó, OH, é o mesmo do álcool, lembram? Hidroxila ligada a carbono saturado. Ah, professora, esse carbono aqui é insaturado. É sim, não pode ser álcool, né? Hidroxila ligada a carbonila, você tem um ácido carboxílico. Carbonila mais hidroxila, você tem a carbonila com hidroxila, você tem a carboxila, que é esse grupinho aqui, ó, COOH, COOH, que eu posso escrever mostrando as ligações químicas, ou posso escrever de forma mais simplificada uma cadeia carbônica. Então, toda vida quando você vê na cadeia carbônica a presença da carbonila, pode ser três funções, ou pode ser acetona, ou pode ser o aldeído, ou pode ser um ácido carboxílico. E quando é que vai ser um ácido carboxílico? Quando tiver a carbonila ligado a hidroxila, que é um grupinho. Esse grupinho aqui a gente chama de carboxila. Vocês lembram do grupinho do aldeído? E carbonila ligada a hidrogênio é aqueles três nomezinhos, né? Metanoíla, formila, aldoxila. Aqui, nos ácidos carboxílicos, é só um nome que leva, certo? Carbonila com hidroxila, carboxila. Muito, muito, muito fácil. Os ácidos orgânicos, gente, são ácidos fracos, certo? Tem o ácido do limão, o ácido da formiga, são ácidos, o ácido do vinagre, são ácidos orgânicos que são ácidos fracos, são suportáveis. Eu sei que a criança que está aqui, né, chupando limão, né, é um ácido orgânico. Eu sei que ela está fazendo altas caretas, né, mas é suportável esse ácido, né? Quem é que não suporta aí uma limonada? Quem é que não suporta aí uma picada de uma formiga? Dá uma ardênciazinha, mas são ácidos, mas são suportáveis. Então, os ácidos orgânicos têm como característica ser ácidos fracos, ok? Ácidos com até 4 carbonos são incolores, são líquidos incolores. Entre 5 a 9 carbonos são incolores e tem uma viscosidade. E entre 10 ou mais carbonos são ácidos. E esses ácidos não são líquidos nem viscosos, são um pouco mais parecidos com uma textura de cera, ok? Mas característica principal seriam ácidos fracos. Nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Vai mudar o quê? Vai mudar na nomenclatura dos ácidos carboxílicos uma palavrinha que você sempre vai colocar antes do nome, que é a palavrinha ácido. Então, toda vez quando você vê uma cadeia carbônica que apresenta o grupo carboxila, você tem que, ao nomear a cadeia, colocar a palavrinha ácido no início da palavra, ok? Sempre, se for um ácido, colocar a palavrinha ácido. Aí depois, normalmente, como vocês vinham fazendo na nomenclatura das outras cadeias carbônicas, das outras funções, você vai colocar prefixo. O que seria o prefixo? O prefixo indicativo de número de carbonos. Você contaria quantos carbonos tem a cadeia carbônica. Você já viu essa tabelinha, né? Para cada número de carbono tem um prefixo. Para um carbono tem um prefixo, para 2, para 3, para 4, certo? Nós temos uma tabela para isso. Entre carbonos você vai colocar, se tiver somente ligações simples, um intermediário, certo? Que também vimos em aulas anteriores. E o sufixo
você vai colocar, se for ácido carboxílico, você vai terminar com a palavrinha óico, certo? Aqui nos ácidos carboxílicos vai mudar a palavrinha ácido e a terminação, óico, ok? Então, se a cadeia principal, né, se não for uma cadeia normal, se for uma cadeia ramificada, tiver a presença do carbono terciário ou quaternário, você vai ter a presença da cadeia principal, que também vimos em aulas anteriores. Como é que se encontra a cadeia principal? E a cadeia principal sempre vai incluir o grupinho carboxila. Sempre, sempre, sempre. Esse grupinho carboxila sempre também vai vir nas extremidades da cadeia. E a numeração sempre vai partir da carboxila, do carbono da carboxila. Sabendo disso, certo? Sabendo toda dessa teoria de nomenclatura, nós vamos agora treinar. Como é que se faz na prática um nome de um ácido carboxílico? Vou desenhar aqui uma cadeia carbônica. Vou desenhar aqui uma carbonila ligado a hidroxila. Carbonila, C-O. A professora tá tortinha aqui. Sim, pode vir, certo, gente? Geralmente vem mais nessa posição aqui, o carbonila ligado a hidroxila. C-O ligado a hidroxila, você tem um grupo que a gente chama de carboxila. Então, toda vez quando você estiver assistindo a aula de química orgânica, você fala, certo? Fala em voz alta para você ficar familiar da palavra. Então, quando você for fazer a prova de química, né, no Enem ou nos vestibulares, você já falou tanto que quando você, né, lê a questão, você já lembra, carboxila é o grupinho que caracteriza um ácido orgânico. Então, toda cadeia carbônica que apresenta a carboxila, você vai ter um ácido, e esse ácido é um ácido orgânico, que por característica é um ácido fraco. Essa cadeia aqui é uma cadeia normal, ela não é ramificada. Se fosse ramificada, ela teria um radical. Professora, esse carbono aqui, ele é primário, só se liga a um carbono. E esse carbono também é primário, que só se liga a um carbono. Se só tem carbono primário, é uma cadeia normal. Se é uma cadeia normal, não tem radical, não tem cadeia principal. A própria cadeia principal é a cadeia normal. Ok? Eu sei que isso daqui é um ácido porque tem a presença da carboxila, C-O-OH. Então, quando eu vou dar o nome desse composto orgânico, eu já sei que ela é um ácido. Se ele é um ácido, ele tem que ter uma palavrinha, ácido com 2 átomos de carbono, ele tem que ter a palavrinha ácido no início do nome dele. Me acompanha, por favor. Ácido. Sim, mas esse ácido é o ácido, aí você, né, como eu disse no slide anterior, você coloca a palavrinha ácido na frente, depois o prefixo indicativo de número de carbonos. Nesse caso, a cadeia apresenta 2 átomos de carbono. Se você for olhar na tabela, prefixo para 2 átomos de carbono é et. Só tem ligações simples entre os carbonos. Essa dupla aqui não conta para a nomenclatura porque a dupla não está entre carbonos. Ligações simples entre carbonos, e termina com óico, porque é um ácido carboxílico. Então, o nome desse ácido aqui é o ácido et, 2 átomos de carbono. Só tem ligações simples. E óico, porque é uma terminação dos ácidos carboxílicos. O nome dessa cadeia carbônica é o ácido etanóico. Então, sempre pronunciando aí comigo, ácido etanóico. O ácido etanóico, gente, ele é muito conhecido de vocês. Muito conhecido, né, da cozinha. Ele é um líquido incolor, ele tem um sabor azedo e ele é um dos principais componentes do vinagre. Por isso que eu disse anteriormente que ele é muito conhecido nas cozinhas. Então, o ácido etanóico, ele é um dos principais componentes do vinagre e em questões de Enem vestibulares, geralmente ele é muito abordado.
Não pelo nome, pela nomenclatura oficial dada pelo IUPAC, mas pelo nome assim, componente do vinagre, principal componente do vinagre. Então, quando você estuda química orgânica, ele subentende que você já passou pelos ácidos mais conhecidos. E um dos ácidos mais conhecidos é o ácido do vinagre, que a gente chama que é o ácido etanóico. Então, quando você for olhar numa questão de química, geralmente eles abordam o ácido etanóico como o ácido do vinagre. Não necessariamente ele precisa colocar o nome ácido etanóico. Todos os estudantes de química, eles já sabem que o ácido etanóico é o ácido do vinagre. Então, né, peguem essa formulazinha aí do ácido etanóico e lembre-se que é um dos ácidos mais conhecidos da química orgânica. Vamos para o próximo. Você tem aí uma cadeia carbônica, certo? Você tem a carbonila. Essa carbonila, ela pode ser tanto de uma cetona, como de um aldeído, ou como de um ácido carboxílico. Vai depender, né? A gente já viu anteriormente que se a carbonila estiver ligada entre dois carbonos, é uma cetona. E nesse caso aqui, a carbonila está em hidrogênio e a hidroxila. Então você deve dar uma confundida aí. Só que essa fórmula aqui, gente, a gente dá preferência ao ácido do que o aldeído, certo? Na preferência aí, a hidroxila se sobrepõe ao hidrogênio. O ácido se sobrepõe ao aldeído. Então, carbonila ligado à hidroxila, você tem um ácido carboxila. E carbonila ligada à hidroxila, você tem a carboxila, que caracteriza um ácido orgânico. Que ácido é esse, né? Dê um nome desse ácido. Se é um ácido, você tem que colocar a palavrinha ácido no início. Esse ácido só tem um carbono, prefixo para um carbono. Se você estiver, né, acompanhando bem direitinho a aula de química orgânica, você sabe que o prefixo para um carbono é o prefixo met. Só tem ligações simples, né? Não tem nem outro carbono. Aí você tem um intermediário an. E se é um ácido orgânico, você sempre termina com a palavrinha oico. Então, o nome desse ácido é o ácido metanóico. Ácido metanóico. É um ácido também muito conhecido da química orgânica, certo? É um ácido que ele é incolor, ele tem um cheiro bem irritante. E ele é um ácido, certo? Muito conhecido da química orgânica porque ele é um ácido das formigas. Não sei se você já foi picado por uma formiga, aí dá aquela coceira, né, no local da picada, aquela ardência. A formiga é um ser vivo, né? Quando ele injeta em você esse líquido incolor, que é característico das formigas e dá aquela ardência, obviamente que aquela substância aqui no qual ela está injetando em você é um ácido. E esse ácido é um ácido orgânico. Esse ácido orgânico é o ácido metanóico, que também é conhecido como ácido fórmico. Esse nomezinho, ácido fórmico, é a nomenclatura popular, ok? Ácido fórmico. E de onde é que vem esse nomezinho ácido fórmico? Vem do ácido das formigas, fórmico, formigas. Ácido fórmico é a mesma coisa do ácido metanóico. Esse ácido metanóico é aquele ácidozinho que sempre incomoda você quando uma formiga, certo? Pica você. Quando ela vai lá naquele cantinho que, coceirazinha chata, né? Ave Maria. Jesus Cristo, né? Então, se você já foi, picado aí por uma formiga, obviamente que já foi. A gente não escapa dessas formiguinhas. Você sente aí o ácido metanóico, né? Conhecido também como ácido fórmico, ácido das formigas.
Vamos para um próximo ácido. Vou colocar aqui outro exemplo. Carbonila ligado a hidroxila. Esse grupinho sempre vem nas extremidades, certo? Carbonila ligado a hidroxila é um grupinho que caracteriza os ácidos orgânicos, chamado carboxila. Então, eu estou insistindo em falar, né, várias vezes, porque quanto mais você fala, mais você fica familiar a palavra e mais fácil você tende a aprender a parte das funções orgânicas. É a repetição. Você tem aí um ácido orgânico. Por que você tem um ácido orgânico? Porque você tem a presença da carboxila. Carbonila ligado a hidroxila. Você tem um ácido. Então, na nomenclatura já tem que ter a palavrinha ácido. Só que detalhe, esse ácido ele é um ácido ramificado, ele tem a presença do carbono terciário, carbono que se liga a 3 átomos de carbono. Então, se ela é ramificada é porque tem a presença de uma cadeia principal. Tem a cadeia principal, então ele tem um radical grudado na cadeia principal. Esse radical, já circulei para vocês, é o que a gente chama de radical metil. A aulinha dos radicais, certo, meninos? Não estamos na aula de radicais, certo? Então, se você não compreendeu essa partezinha aí do radical metil, dê uma olhadinha aí nas aulas de radicais. Presente aí na nossa página. Tem a radical metil ligado a uma cadeia principal que tem 3 átomos de carbono. Então, você tem um radical metil ligado a uma cadeia principal que tem 3 átomos de carbono, que você numera a partir do carbono da carboxila. A numeração sempre vai iniciar pela carboxila. Sim, viu, gente? Carbono 1, 2, 3. Então, esse ácido orgânico tem um radical metil ligado ao carbono 2. Então, ácido 2-metil. Tem mais algum radical ligado à cadeia principal? Não. A cadeia principal tem 3 átomos de carbono, prefixo para 3 átomos de carbono, prop. A cadeia principal só tem ligações simples entre os carbonos, infixo an. E se é um ácido orgânico, a terminação da nomenclatura vai ser sempre oico. Então, o nome dessa cadeia carbônica é o ácido 2-metilpropanoico. Pequenininho o nome, né? Vamos agora para alguns exercícios abordando a função ácido carboxílico. Temos aí o primeiro, o vinagre. Lembram do vinagre, gente? Então, tem muitas questões que abordam o ácido etanoico, né? Mas ele já pede que você saiba qual é o componente principal do vinagre. Ele não dá fórmula nenhuma. Ele subentende que você sabe, né? Estudou funções orgânicas. E sempre nas funções orgânicas a gente dá o composto principal. No caso aqui do ácido carboxílico, o composto principal, um deles, é o ácido etanóico, que é um componente principal do vinagre. Então ele pergunta aqui, o vinagre usado para temperar saladas é uma mistura. Ok? É uma mistura. Em uma proporção adequada de... No vinagre ele tem uma mistura de várias substâncias. Só que a substância principal do vinagre é o ácido etanóico. Certo? E aqui ele acrescentou mais uma informação, que eu não falei no slide anterior. Mas o ácido etanóico também é muito conhecido como ácido acético. Então lembre aí, certo, gente? Sempre eles estão abordando o ácido etanóico, que é um dos principais componentes do vinagre, que ele também pode ser chamado de ácido acético. Igual o ácido metanóico da formiga. O ácido metanóico, ele também leva um nome muito conhecido, é o ácido fórmico.
ácido das formigas. E o ácido etanóico do vinagre também é muito conhecido como ácido acético, ok? No vinagre, você tem uma proporção, certo? Uma mistura, e essa mistura é de ácido etanóico e água, ok? Item A. Temos aí uma segunda questão, e ele pergunta sobre o ácido abaixo, esse ácido aqui, ó. Porque é um ácido, gente. Você tem aqui, ó, carbonila, C-O, ligado a hidroxila. Você tem aqui, ó, carbonila, C-O, ligado a hidroxila. Então, você tem aqui um ácido. Então, sobre esse ácido, forneça as seguintes informações. Qual é a função orgânica presente nesse ácido? É a acetona? É o fenol? Poxa, se fosse o fenol, tinha que ter a hidroxila aqui, ó, porque aqui é um anel benzênico. Mas não é a função fenol, certo? A função a qual pertence essa cadeia carbônica é o ácido carboxílico. Ó, carbonila ligada à hidroxila, carbonila ligada à hidroxila, caracteriza o grupo carboxila. Carbonila e hidroxila, carbonila e hidroxila. Carboxila, então é um ácido carboxílico. Classifica esse composto como saturado ou insaturado. Ligação dupla entre carbonos, insaturado. E ele é alinfático ou aromático? Anel aromático. Todos sabemos o que seria um anel aromático. 6 átomos de carbono, 3 duplas, revezando com ligações simples, anel benzênico, anel aromático, então ele é um composto aromático. Temos aí uma terceira questão sobre o ácido 3-fenilpropanoico. É correto afirmar que item A, B, C, D ou é esta questão? Eu vou deixar para você responder. Então respondam e depois me digam qual foi a sua resposta. Ok, meninos? E para nossa alegria, até a próxima aula, se Deus quiser.